Então, só colocar aqui em tela cheia e ver se... Ótimo. Ok? Bem, então, semana passada a gente começou a falar um pouco sobre o que é cerveja. A gente passou ali pelos principais ingredientes, as principais ideias por trás, né? Mas a primeira pergunta que é natural surgir é: de onde surgiu a cerveja? Quem foi que inventou? Aonde foi que ela começou? E essa a gente vai ver hoje que é uma pergunta bastante difícil de responder, tá? Porque a cerveja, nós temos registros arqueológicos que o povo na antiguidade já sabia fazer cerveja, né? Há 10 mil anos atrás. Pelo menos existem registros que dizem isso, né? Então, só voltando à nossa base, como a gente sempre frisei lá no primeiro episódio sobre a importância do método científico, não só para a história da humanidade, mas também para a cerveja como um todo. Todas essas evidências arqueológicas que eu vou comentar aqui, todas elas têm base na ciência da arqueologia, né? Então, todas as datações são feitas em laboratórios, a maioria delas é através da datação de carbono 14, mas também existem muitas outras técnicas. Então tá. Bem, a cerveja pelo mundo. Vamos começar então com a bebida na antiguidade. Antes da gente realmente entrar, né, na parte histórica, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você vai receber a visita de um grande amigo que você não vê há muito tempo e você está a fim de fazer algo especial. Então você decide ir no empório da sua cidade e se depara com algo próximo a essa prateleira aqui, onde é que você vê uma quantidade enorme de cervejas, tipos, marcas, cores, aromas, totalmente diferente. E você lê nos rótulos cerveja lambic, cerveja porter, cerveja IPA, bitter, cold, e você vira para o atendente e pergunta: quais dessas cervejas são boas? E geralmente a resposta que você mais recebe é: todas. Então por que existem cervejas tão diferentes entre si? Tá? Essa resposta está justamente ligada aos contextos tanto históricos como regionais. Então é justamente atrás dessa pergunta também que a gente começa a nossa aventura pela história da cerveja. Tá? Então a cerveja é uma das poucas bebidas que apresentam, que despertam tantas paixões como a cerveja. E ela é onipresente em toda a história da humanidade. Ela está presente desde a antiguidade, geralmente servindo para recreação, como alimento ou como objeto religioso ou místico. E a maioria das vezes as três opções. Então a cerveja, é importante a gente lembrar que a cerveja ela possui praticamente todos os ingredientes que a gente encontra no pão. Por isso que muitas vezes o pessoal chama ela de pão líquido, porque ela também tem essa função de ser alimento. Bem, como surgiram então as primeiras cervejas? As pessoas acreditam que ela ocorreu de forma acidental. Então, o que ocorre é que a cerveja, diferentemente do vinho ou do hidromel, ela não ocorre de forma natural. Ela precisa da ação do homem para poder executar. Se a gente lembrar lá do episódio 1, eu disse lá que a cerveja ela precisa passar por um processo de braçagem, ou seja, um processo de extração, de conversão do amido em açúcar. No caso do vinho e hidromel, se você tem uma uva que, por exemplo, ela cai do pé, ela vai entrar num estado de decomposição, as leveduras e bactérias vão
atacar, e se você coletasse isso num pote, né, você simplesmente já teria vinho, né? A mesma coisa é, se você tem um mel que cai de uma cáscara de árvore e a levedura ou a bactéria começa a consumir o açúcar do mel, você acaba tendo o hidromel, né? Então, a história da cerveja, a cerveja ela precisa da ação do homem. Então, justamente aí ela começa a se entrelaçar com a história do próprio homem. Então, algumas evidências arqueológicas ao longo do tempo, vou citar algumas apenas aqui, mas na China, por volta de 7.000 a.C., foram encontrados jarros que tinham uma bebida fermentada feita de arroz, mel e frutas, né? Na Mesopotâmia, cerca de 9.000 anos antes de Cristo, foram encontrados vestígios de cerveja em instrumentos religiosos de cerâmica. E na Escócia, por volta de 3.000 a 2.000 antes de Cristo, foram encontrados em locais sagrados para o povo celta vestígios de uma bebida que era feita de grãos fermentados. Então, a primeira coisa que ocorre é que a arqueologia em si, a gente acredita que a arte de fazer cerveja ela nasceu independente em várias localidades no mundo e não em uma única região. Tá, mas e a primeira cerveja? Onde foi que ela surgiu? A gente consegue traçar isso? A primeira evidência que a gente tem é que se essas evidências arqueológicas que eu acabei de dizer, você vê que elas são feitas geralmente de cerâmica ou metal. E a história da cerâmica e do metal, ela é um pouco mais recente na história da humanidade. Então, os primeiros objetos, vasilhas, né, que a humanidade descobriu, ela começou a fazer, ela era feita geralmente ou de madeira ou de pele de animais, né? Se você lembrar lá do homem coletor e caçador, né? E o que acontece é, esses materiais, eles se decompõem, tanto a madeira como as peles de animais. Então, eles não deixam vestígios arqueológicos por causa dessa decomposição. Então, o que acontece? No fundo, a gente não sabe dizer se a cerveja existiu antes desses vestígios, né? Mas o que a gente pode realmente afirmar sobre possivelmente a origem da cerveja? Bem, a gente sabe que a agricultura surgiu por volta de 9.000 anos antes de Cristo, o que permitiu, né, agora que o homem ele deixou de ser coletor e caçador, ele consegue plantar seu próprio alimento, ele pode ficar em uma única região e fazer plantações. Então, isso permite agora o surgimento das primeiras vilas e cidades. Então, se o homem está cultivando grãos, por que ele não pode fazer cerveja, já que é o principal ingrediente, né? Então, acredita-se que, no mínimo, a cerveja deve ter surgido junto com a agricultura, né? Antes disso, a gente não sabe dizer com certeza por não ter essas evidências históricas, né, essas observações. E essas regiões, né, assim que o homem começou a cultivar, elas faziam como se fosse um mingau. Elas trituravam os grãos. Lembre-se, como eu falei lá no episódio 1, o grão, ele, tanto de cevada como trigo, ele é muito duro. Então você precisa fazer algum processo para ele ficar mais palatável, né? Então você coloca esses grãos dentro de uma água, formando assim uma espécie de um mingau. Com o calor do sol, as enzimas vão atacando o amido dos grãos, transformando o amido em açúcar, o que torna um mingau doce, né, que era utilizado como alimento. Mas se você deixasse ali por muito tempo, o que ocorria é que as leveduras, o que ocorre é que as leveduras e bactérias no ar
atacam o açúcar e vão produzir assim o álcool. Bem, o álcool é um grande amigo nosso, né? Ele, por causa do efeito do álcool, né, que nós conhecemos bem, essa bebida começou a ter o status de um elixir mágico. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas se sentiam melhores, mais relaxadas, com todos aqueles efeitos que o álcool acaba produzindo. E com isso as pessoas começaram a fazer a cerveja em casa, então ela era como se fosse uma alimentação diária. E quem cuidava das casas e dos filhos, enquanto os homens saíam para caçar, fazer coleta ou cuidar da plantação, né, as mulheres eram que faziam a cerveja. E por muito tempo, basicamente, as mulheres foram as grandes cervejeiras, né? Elas que... Então, a origem, o que a gente conclui é que a origem da primeira cerveja mesmo ela é desconhecida, a gente não pode traçar exatamente, mas se aparecesse alguma evidência sobre ela, seria um dos santo graal da arqueologia. Bem, o homem então desenvolveu a agricultura e com isso começou a aparecer as primeiras civilizações. Então, a cerveja ela acabou sendo uma parte fundamental tanto na cultura como no desenvolvimento de várias civilizações da antiguidade. Aqui eu vou citar algumas, as mais importantes, né? A gente teve na Suméria, onde hoje é o atual Iraque, a cerveja ela era usada como ferramenta religiosa e espiritual, tanto que eles tinham até uma deusa própria para a cerveja, que era Ninkasi. E existe evidências, né? Foi encontrada uma tábua de argila datada de 1800 a.C., aonde você tem hinos para essa deusa. E justamente esse hino ele descreve um processo de produção de cerveja, tanto que essa é considerada a primeira cerveja a primeira receita de uma cerveja escrita. Eu vou deixar a apresentação depois aqui embaixo na descrição do vídeo, mas só pegando alguns trechos, né, a gente consegue ver aqui, tipo, você é a única que maneja a massa com uma grande pá. Bota aqui. Você é a única que assa o bapir no grande forno. Você é a única que rega a cevada jogada no chão. Você é a única que embebe o malte em uma ânfora. Você é a única que estica a pasta assada em largas esteiras de palha. Barril filtrador que faz um som agradável. Ninkasi, você é a única que despeja a cerveja filtrada do barril coletor. É como os barulhos dos cursos do Tigres e Eufrates. Então, o que ela está descrevendo aqui é justamente a etapa da cerveja. Você pegar os grãos, colocar o grão dentro de uma água, esperar a fermentação, depois fazer a filtragem da cerveja, né, obtendo assim a bebida final. E é muito interessante porque até hoje a ideia central de se fazer a cerveja não mudou, é exatamente essa mesma ideia, né? Você extrai os açúcares dos maltes, né? Ferve isso por algum tempo, faz a fermentação e você tem a bebida final, que é justamente a cerveja. Então é realmente fantástico a gente ver uma receita de uma cerveja aí de 1800 a.C., 3.800 anos atrás. Além disso, os sumérios também, avançando um pouco mais na história da Suméria, eles escreveram o primeiro código de leis, que é justamente o Código de Hammurabi. E existem várias citações sobre cerveja nesse código. Uma delas é que todos tinham o direito de tomar cerveja, desde o rei até o indigente. E previa também algumas punições. Por exemplo, o taberneiro que cobrasse a mais pela sua cerveja
era punido com morte por afogamento. Bem, saindo um pouquinho do Oriente Médio, indo para a Europa, principalmente as regiões mais ao norte, existia uma bebida que era a kvass. A minha pronúncia, possivelmente eu devo estar pronunciando errado, mas algo assim. Que é uma bebida que era feita com pão de centeio, onde eles colocavam o pão de centeio em água com ervas e esperava essa mistura fermentar. Então, essa bebida ela deu origem a algumas cervejas que são fabricadas até hoje, como por exemplo a Sahti, que ela é fabricada na Finlândia, é uma cerveja típica finlandesa, que o processo dela é bem diferente. Um dia eu posso fazer um vídeo só falando sobre a Sahti, que é uma das cervejas mais antigas feitas ainda nos dias atuais. E também gerou outras versões um pouco mais modernas, que manteve o mesmo nome, kvass, que possui o mesmo processo da cerveja, só que ela possui um baixo teor alcoólico, em torno aí de 1,5% de álcool, e é vendido como refrigerante até os dias atuais, principalmente na Rússia, sendo até uma bebida tradicional russa, onde as pessoas vendem na rua ou vendem como refrigerante, né? Pela legislação russa, essa graduação alcoólica eles não consideram realmente como uma bebida alcoólica, então pode ser servido até mesmo para as crianças. Bem, voltando um pouquinho agora de novo para o Oriente Próximo, nós tivemos os hebreus. Então, o livro dos Eclesiastes, que é a terceira seção da Bíblia dos Hebreus, e depois que foi incorporado à Bíblia cristã, né? Se você ler no capítulo 11, versículo de 1 a 2, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Tradicionalmente, esse trecho ele é interpretado como um chamado à caridade, a você repartir os bens. Porém, a gente sabe que no Oriente Médio Próximo era comum as pessoas colocarem o pão na água justamente para fazer cerveja. Então, uma possível interpretação pode ser que o autor esteja recomendando justamente você produzir cerveja e consumir com os amigos. Conselhos similares aparecem assim também em outros trechos do Eclesiastes, em que o autor convida o leitor a comer, beber e aproveitar a vida. Então, eu ultimamente estou seguindo o conselho da Bíblia, que é justamente tomar cerveja. Bem, outra grande civilização são os egípcios. E a cerveja tem um papel fundamental no desenvolvimento e na cultura egípcia. Tem uma inscrição egípcia datada de 2.200 anos antes de Cristo que diz: a boca de um homem totalmente feliz está cheia de cerveja. Isso por quê? Porque a cerveja era considerada um produto alimentício básico, que estava nas refeições dos egípcios. Para suprir toda essa demanda, foram descobertas cervejarias, como por exemplo a cervejaria em Hieracópolis, não sei se a pronúncia está realmente correta, mas ela data em torno de 3.500 a 3.400 a.C. E ela já era feita numa escala industrial, então saindo um pouco daquela produção caseira que era feita pelas mulheres, essa é um dos poucos casos na antiguidade onde os homens acabaram assumindo o papel fundamental de começar a produzir cerveja.
E a fixação dos egípcios por cerveja era tão grande que a gente vê que cerca de 40% de toda a armazenagem de grãos que os egípcios produziam era destinada à fabricação de cerveja. A gente tem que lembrar que os egípcios eram os maiores produtores de grãos do mundo nessa época, né? Inclusive, eles exportavam grande parte dos grãos também posteriormente para o Império Romano. Então, a gente tem aqui um mapinha, né? Aqui você tem justamente o mar Mediterrâneo, né? Cairo fica por aqui, Alexandria, né? E a gente vê que essa cervejaria está bem aqui ao sul do Egito, ao longo do Rio Nilo, né? E aqui a gente tem um mapinha que é justamente aonde um mapinha geral sobre as cervejarias. E a gente acredita que essas construções aqui, esses objetos, eram justamente os tanques onde a cerveja era feita, possivelmente onde ela era fervida. Bem, mais que isso, a cerveja também está presente na cultura dos egípcios e na religião. Por exemplo, Deus Osíris, a religião egípcia acredita que ele trouxe civilização ao mundo e, como presente, deu a arte de fazer cerveja à humanidade. Então, por isso, a cerveja também era utilizada em cultos religiosos, né? Um fato interessante era que, se uma mulher egípcia aceitasse um gole de cerveja, ela ficava comprometida a se casar com o rapaz que ofereceu. Logicamente, isso para as camadas mais pobres, né? Dado que a elite, né, a grande parte dos casamentos eram arranjados e parte política. Bem, além disso, a cerveja também ela funcionou como moeda no Antigo Egito. Existem hierógrafos que registram que os trabalhadores qualificados que trabalharam nas grandes pirâmides, eles eram pagos em cerveja e chegavam a receber até 3 porções de cervejas por dia. Com toda essa cultura cervejeira no Antigo Egito, era comum que as pessoas adicionassem outras coisas. Faziam cerveja com mel, faziam cerveja sem mel, com frutas ou sem frutas. Então foram encontradas evidências que existia mais de 17 tipos de cerveja no Antigo Egito. Só que as pessoas não tomavam como a gente toma hoje, com um copo, mas sim, a cerveja era fermentada em grandes jarros, né, em ânforas, e as pessoas se reuniam em torno dessa ânfora e tomavam a cerveja através de um canudinho, geralmente feito de junco. É importante lembrar que a cerveja não era filtrada nessa época, então dentro do pote estava ali todo o resto de grãos que foi usado durante a fabricação da cerveja. E em algumas regiões da África, até hoje, ainda essa bebida é consumida dessa forma tradicional, como nessa foto aqui, onde é que as pessoas se reúnem em torno dessas ânforas para poderem tomar cerveja. Outro importante império da antiguidade são os gregos e os romanos. Porém, eles eram um povo que não gostava muito de cerveja, né? Ali era muito mais forte a cultura dos vinhos, né? Nesse mapa aqui eu mostro justamente a extensão do Império Romano. Se a gente olhar, grande parte dele fica numa região de cultivo de uvas, né? Você tem a Itália, a Espanha, Portugal aqui. Então essas regiões mais quentes, a cultura da uva se desenvolveu. Então não existe evidências arqueológicas que as grandes cidades romanas tenham tido cervejarias ou que tenha mantido uma produção constante de cerveja. E mais que isso, os romanos eles acreditavam que os bárbaros, ou seja, toda a população que não era romana, que estava aqui na Europa, eles
tomavam cerveja. Então só os povos bárbaros tomavam cerveja. Não era digno um cidadão romano tomar cerveja. Né? E conforme foram ocorrendo, eles foram expandindo o Império Romano, que você teve as conquistas, até a conquista dos celtas, ocorreu aí, os celtas, na cultura celta, a cerveja ela era muito presente. Então os romanos acabaram incorporando duas palavras celtas para a cerveja, que é celea e cerúzia. Cerúzia, com o passar do tempo, deu origem à palavra em latim, né, dos romanos, cerevisia. Se vocês lembrarem do EP1, do episódio 1, eu falei justamente que a levedura com que a gente fazia as ales era justamente a Saccharomyces cerevisia, ou seja, justamente fazendo referência à palavra cerveja em latim. E como a nossa origem é de origem latina, o português, cerevisia foi o que deu origem depois à palavra cerveja, que a gente utiliza até hoje. Portanto, fazendo um resumo geral do que a gente conversou, é difícil traçar a origem da primeira cerveja. Possivelmente ela foi descoberta de forma paralela em várias culturas ao longo da história. A cerveja na antiguidade, então, ela era na sua maioria feita de forma caseira, pelas mulheres, com ingredientes que havia na região. Se havia mel disponível, se havia frutas, ou os grãos disponíveis, se havia o centeio, ou o trigo, ou a cevada. E que, devido ao efeito do álcool, a cerveja ela tinha esse caráter místico e religioso. Então, é uma bebida que sobreviveu por milênios, até os dias atuais, e o mais incrível é justamente isso, com poucas alterações no seu processo de fabricação. Logicamente, hoje a gente tem técnicas modernas, mas a ideia central ainda é a mesma. Bem, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Algumas referências, né, que eu utilizei inclusive para a apresentação, que é o livro Tasting Beer do Randy Mosh, né? Eu tenho uma versão em papel dele aqui também, né? É um livro principalmente para quem quer se aprofundar mais na parte de degustações de cervejas, né? Recomendo fortemente. Atualmente tem uma tradução dele feita pela editora Senac, mas a versão que eu tenho é em inglês. Existe uma HQ chamada Comic Book Story of Beer, que é muito interessante porque eles contam toda a história da cerveja em um livro, em uma HQ, né, cheio de desenhos, diálogos. Então é muito interessante, né, é um dos livros que eu estou me baseando também para fazer toda essa parte histórica. Brew Science, do Michael Marsh, também é um livro aqui já mais voltado um pouco para quem quer trabalhar um pouco mais na parte de produção, da área de produção de cerveja. E esse é o livro que eu recomendo, que é A Mesa do Mestre Cervejeiro, do Gary Oliver. É o livro que eu recomendo para quem está querendo começar a entrar nesse mundo de cerveja. Eu tenho a versão em papel dele aqui, ele é um pouquinho grande, tá? Só que ele é mais tamanho, porque é uma leitura muito fácil, é um livro que você acaba lendo ele bastante rápido, uma leitura muito gostosa. Bem, eu queria agradecer então a todo mundo que veio conversar com a gente hoje, tomar uma cerveja com a gente. E então agradecer aqui ao apoio da cervejaria Fat Cat. E eu espero vocês aqui na próxima semana, né, onde é que a gente vai continuar a saga da cerveja. Então, vamos falar um pouco sobre a Idade Média e toda a revolução cervejeira que vai ocorrer durante essa época, que vai remeter grande parte às cervejas que a gente tem hoje. Bom? Bem, se o pessoal do chat tiver... Bem, tá ótimo então, pessoal. Acho que já deu tempo aqui. Agradeço muito mais uma vez a presença de todo mundo. Tá? É bacana, muito bacana o feedback que a gente tem recebido de vocês, de todo mundo.
pra gente passar aí pela história da cerveja e conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está tomando, tá bom? Agradeço todo mundo e espero vocês semana que vem, tá? Tchau, até mais. Aquela tradicional frase, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, né? Deixe o like no vídeo para ajudar a gente a crescer também o canal. Ative as notificações, porque daí vocês vão receber lembretes de quando a gente for fazer a próxima live, mas a gente está marcado para o próximo domingo às 8h30